Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Aiveca, agradecer o pedido de esclarecimento que fez e realmente partilhamos aqui uma visão que se trata deste corte nas pensões de sobrevivência, que trata-se efetivamente de um esbulho, porque não há qualquer tipo de legitimidade por parte deste Governo de cortar retroativamente aquilo que foi legitimamente atribuído aos reformados. Importa aqui dizer que os reformados e idosos conformaram as suas vidas em função dos rendimentos que lhes foram atribuídos. À data em que foram atribuídas essas pensões, a de pensão de sobrevivência, eles tinham esse direito e esse direito foi consagrado, pelo que não há qualquer tipo de legitimidade para agora, retroativamente, de retirar aquilo que lhes foi atribuído pelo próprio Estado. É uma alteração profunda nas condições de vida dos idosos e dos reformados, particularmente indecente se tivermos em conta que estes idosos e reformados estão numa fase já final das suas vidas e que precisavam, mereciam, não só o paz e sossego, mas também, e acima de tudo, o respeito pelas suas próprias vidas. Depois, tocou aqui um aspecto que é verdadeiramente fundamental deixar claro e rebater, como fizemos aqui na nossa declaração política, é que este direito à pensão de sobrevivência não é uma dádiva, não é uma benesse, não é uma qualquer prestação social caída do céu. Ela resulta dos descontos dos trabalhadores, porque durante toda uma vida, uma parte dos descontos precisamente financiou este tipo de prestações sociais. E, portanto, estes trabalhadores têm direito porque descontaram para esta mesma prestação. Não é, efetivamente, nenhum privilégio ilegítimo. E nessa medida nós consideramos que não há qualquer tipo de legitimidade para esse mesmo corte. Mas mais, aqui fica claro, Sra. Deputada, Srs. Deputados, Sra. Presidente, é que este Governo toma uma opção de fundo relativamente aos cortes. Para manter os lucros e os privilégios, esses sim, verdadeiramente inaceitáveis, dos grandes grupos económicos, para manter as PPPs multimilionárias, para manter os juros agiotas ao FMI, para manter os 12 mil milhões de euros que continuam a financiar a Banca Nacional, eles têm que cortar, roubar em algum lado. E aí surge a opção de classe. Sim, roubar, Sra. Deputada, porque trata-se efetivamente de um roubo. Mas trata-se de uma opção de classe, Sra. Presidente, trata-se de uma opção de classe porque efetivamente os trabalhadores, entre tirar aqueles que mais podem e mais têm na nossa sociedade aos grandes grupos económicos, PSD, CDS, PP, optam por tirar aos de costume, aos trabalhadores e reformados. E é precisamente essa denúncia que aqui queríamos deixar. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Luísa Apolónio, agradecer o pedido de esclarecimento que faz e, efetivamente, coloca-se desde logo à partida uma questão de ética. A verdade é que as palavras do Sr. Vice-Primeiro-Ministro, Dr. Paulo Portas, foram: em nenhuma circunstância estamos perante um pacote de austeridade. As medidas incidem sobre o Estado e não sobre a sociedade. Maior esforço daqueles que mais têm e não à classe média. Não optamos por medidas que poderiam deteriorar mais a coesão social ou o rendimento das famílias. Isto é claramente mentira, porque passado poucos dias foi desmentido estas mesmas declarações feitas pelo Ministro de Estado e pela Ministra das Finanças. A verdade é que nós temos as medidas do Orçamento de Estado, as medidas de austeridade do Orçamento de Estado de 2013, acrescidas do pacote de austeridade anunciado em maio e as novas que agora serão concluídas no Orçamento de Estado de 2014. É a austeridade a somar a mais austeridade e, portanto, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vimos naquela conferência de imprensa foi exatamente um exercício de ilusionismo político. Mas nós consideramos que efetivamente é ilegítimo este corte. E o exemplo que sempre é dado, e a mesma técnica foi utilizada pelo Partido Socialista a quando do corte em prestações sociais anteriores, no rendimento social de inserção, no complemento solidário para idosos. Era sempre dado o exemplo daquelas pessoas que recebiam 5, 6 mil euros e que depois eram preciso tomar medidas para cortar estes abusos. Bem, mas a verdade é que nós assistimos no complemento solidário de idosos, no rendimento social de inserção, é que a desculpa destas poucas exceções que existem na nossa sociedade se cortou os direitos de milhares e milhares e milhares de portugueses. Isso foi a desculpa para cortar no direito que é verdadeiramente fundamental. E aqui prepara-se PSD e CDS-PP para utilizar a exata mesma estratégia. Dizer que há casos de abuso ou de situações que poderiam, de alguma forma, considerar-se ilegítimas, não o sendo porque os trabalhadores descontaram para aquele direito, importa aqui reafirmá-lo,
Bem, mas utilizam estas situações que são raríssimas para justificar um corte que vai atingir milhares e milhares de reformados. Nós consideramos dramático e ilegítimo as consequências que irão ter na vida concreta dos reformados. Algum dos senhores deputados aqui, presente neste plenário, considera que a grande maioria dos reformados portugueses vive uma situação desafogada que permite viver com as condições que merecem? Não. Nós temos, infelizmente, no nosso país, uma situação dramática de pobreza entre os reformados. Bom, o que o PSD e o CDS-PP preparam-se para fazer é para agravar ainda mais as condições de vida destes reformados, o que irá ter, como disse, consequências verdadeiramente inaceitáveis. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida, não há qualquer legitimidade em retirar aquilo que é um direito constituído com base nos descontos dos trabalhadores. Não há direito. As pessoas descontaram uma vida inteira sobre os seus rendimentos. Que legitimidade é que tem o PSD e o CDS-PP para tirar aquilo que não é seu, que aquilo que não é vosso? Não tem qualquer tipo de legitimidade. Não há legitimidade, as pessoas descontaram, têm direito a essa prestação social, têm direito, descontaram para ela, não há qualquer legitimidade. Mas, o Sr. Deputado fez aqui um exercício lamentável, tentar defender aquilo que é indefensável. Então o Sr. Ministro Paulo Portas diz em que nenhuma circunstância estamos perante um pacote de austeridade. As medidas incidem sobre o Estado e não sobre a sociedade e passado 2 dias vem um corte nas pensões de sobrevivência. Quem é que está a mentir a quem, Sr. Deputado? Quem é que está a criar um número de ilusionismo e de demagogia e de enganar os portugueses? Quem é que o fez, Sr. Deputado? Fomos nós ou foi o Sr. Deputado, o seu Ministro, o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas? Foi o CDS-PP que é responsável. E depois pode delegar o Sr. Ministro, Vice-Primeiro-Ministro, que não sabia da medida? Não pode. Porque, efetivamente, se não havia um desenho concreto das medidas, com certeza que já havia a ideia, havia, como eu disse lá em cima, o esboço da medida. De quem? Do Ministro também do CDS, Pedro Mota Soares, e, portanto, não há qualquer legitimidade para dizer. E depois, o Sr. Deputado diz que aqui não se conhecem os contornos. Bem, o que nós sabemos é que se preparam para roubar 100 milhões de euros, aquilo que é um direito dos reformados portugueses, que é a pensão de sobrevivência. Bom, mas este mesmo CDS, que agora diz que isto nada tem a ver com a TCU das pensões, é o mesmo CDS que rouba as pensões por via da contribuição extraordinária de solidariedade, aumenta a idade da reforma de todos os trabalhadores, agrava o fator de sustentabilidade, que vai penalizar ainda mais os reformados, corta as pensões da administração pública por via da administração, rouba o subsídio de férias e agora propõe o corte das pensões de sobrevivência e viuvez. Aos pouquinhos, PSD, CDS, PP vão tomando medidas que são iguais ou superiores à TSU dos reformados, das reformas. E essa é a profunda hipocrisia do CDS-PP, que continua a dizer que há uma linha vermelha. Mas claro, Sra. Presidente, senhores deputados, é que existe uma linha vermelha para o CDS. E a linha vermelha para o CDS-PP e para o PSD é os privilégios da banca, o financiamento da banca. E isso ficou clarinho na conferência de imprensa da passada quinta-feira. A Ministra das Finanças disse claramente que iria manter como opção primeira o financiamento da banca. Essa é a opção de classe do CDS-PP e do PSD. Para manter os lucros, para manter as mordomias, para manter o financiamento à banca, bom, PSD e CDS-PP não têm qualquer tipo de problema em retirar aquilo a que a menos tem e a menos pode no nosso país, que são os reformados e os idosos. E isso é que é verdadeiramente inaceitável e é verdadeiramente revelador da opção de classe que estes partidos fazem em detrimento do interesse nacional.